outro livro bem conhecido dele, que é uma trilogia, na verdade, a trilogia do Adeus. Foi embora. A trilogia do Adeus se foi. Se ela tivesse combinado, não tinha acontecido no time. Gente, cadê o Luiz? Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, pessoas! Hoje o nosso episódio é sobre aqueles livros que a gente acaba esquecendo de falar, a gente acaba esquecendo de exaltar, só que hoje não. Hoje é dia da gente falar sobre os nacionais, e mais especificamente sobre os nacionais de hoje. A literatura nacional está sendo feita nesse momento. Nesse momento tem algum escritor aí sentadinho escrevendo um livro, a gente vai falar sobre esses livros. E eu estou aqui com as minhas amigas, mais uma vez. Vão se apresentar agora. Oi, meninas. Oi, Thaís. E oi, pessoal. Eu sou a Luíse, eu falo aqui de Florianópolis. E estou super animada com esse tema de hoje, porque eu faço parte de um grupo que lê livros nacionais, grupo de leitura, né? É bem bacana porque faz essa divisão de ser metade nacionais clássicos e metade contemporâneos. Então eu tenho alguns livros que eu vou indicar hoje, são de leituras que eu fiz com esse grupo, então estou bem animada. Você conseguiu finalizar a leitura desse grupo? Olha, Camila, a gente tá na apresentação. Os livros que eu vou indicar, né? Oi, pessoal, eu sou a Camila. Eu sou a parceira da Thaís no Instagram Realidade Literal. Estamos aqui para passar vergonha, porque além dos livros da faculdade obrigatórios, eu não tenho costume de ler nacionais. Então, hoje a Luísa vai conseguir que o foco seja tirado dela. Oi, gente, aqui é a Mai falando. Hoje eu já posso dizer que eu tenho 39 anos, sou de Londrina, Paraná. A sua hora vai chegar, moça. É bom, vocês falam isso de mim, mas vocês vão chegar lá. O problema é voltar a lei, né? Mas enfim, vocês vão chegar aqui. E é isso, estamos aqui hoje para falar sobre essas leituras nacionais, que eu tô abraçando a Camila aí, porque tô meio vergonha, shame on me aqui, porque leio, mas quem sabe a partir de hoje aí, com as indicações do episódio, eu consiga colocar mais alguns aí na minha listinha e fazer jus à nossa parte. Mas você sabe que eu estou encabeçando o episódio e eu vou passar vergonha aqui também, porque a ideia foi justamente essa. Eu sou a pessoa que tô falando, gente, vamos falar sobre ler mais nacionais, mas na hora que eu fui fazer a minha lista aqui, não tinha tanta indicação aqui, não. Gente, eu sou a Thaís, eu sou a responsável por encabeçar esse episódio de hoje, então a gente vai falar sobre nacionais, vocês encontram a gente passando vergonha lá no @realidade literal, que é o nosso Instagram literário, meu e da Camila, e tenho tentado ler mais nacionais, contemporâneos principalmente, que estão sendo escritos, mas eu tô pecando um pouquinho, talvez. Esse negócio de ser muito eclética não é tão bom. Mas antes da gente entrar no assunto, na pauta, a gente tá com uma convidada aqui hoje, gente. Trouxe uma nossa primeira convidada. A gente tá ficando muito convidada aqui. Se apresenta. Nossa primeira convidada. A primeira. Oi, gente, eu sou a Beca Casal, sou escritora publicitária. Também tenho um Instagram literário chamado @1_tinteiro no Instagram. É um coletivo literário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também sou poeta na equipe de poetas da Fazia Poesia, o maior portal de poesia contemporânea do Medium Brasil. Gente, demais! Bem-vinda, Beca! E fã do Literatura Sem Frescura. Tem que falar sobre isso. Vamos, a gente tá muito chique, como vocês viram, a gente tem até coisa. Quem tá ouvindo a gente dá um oi aí. Né? Então,
no episódio de hoje a gente vai dar algumas indicações, a gente vai falar um pouquinho mais sobre autores nacionais que, como eu disse no começo do episódio, estão por aí escrevendo vários gêneros diferentes, vários estilos, tem para todos os gostos. E às vezes a gente acaba esquecendo, né? Às vezes a gente acaba focando nos estrangeiros que estão em alta por aí, a gente acaba esquecendo do produto da terra. Produto da terra, parece agricultura. Então, para começar o nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Primeira pergunta de hoje: por que é importante ler nacionais em geral? E principalmente, por que ler nacionais dos dias atuais de autores que estão produzindo hoje? Bom, eu tô aqui hoje que é pra defender os escritores, entendeu? Então eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, que é muito importante a gente ler nacionais, primeiro porque são produzidos aqui, e muitas vezes a gente tem a oportunidade de ler histórias ambientadas aqui na nossa própria cidade. E eu acho que é uma das coisas mais legais que existem, é você poder ler um livro e identificar os lugares por onde aqueles personagens estão passando, às vezes até fazer uma associação com coisas que você mesmo já viveu. Além disso, eu acho que é uma questão de apoio também, porque é muito difícil ser escritor no Brasil, especialmente no Brasil, um país onde a gente não tem muito apoio, né? O artista em geral no Brasil é considerado vagabundo. Então, acho que até por uma questão de apoio mesmo, assim, sabe? Você apoiar os escritores, apoiar os artistas em geral, porque, vou falar um negócio pra vocês, não é fácil ser escritor. Dá pra imaginar. A gente chegou a comentar um pouquinho, assim, claro, sobre o conhecimento que a gente tem como leitores, né, mas a gente falou um pouquinho sobre isso, principalmente no nosso primeiro episódio, Defenda o Livro, e sobre as dificuldades de se publicar, né, aqui no Brasil, e de todo esse trabalho aí que tanto editoras, principalmente escritores, sofrem, né. Então, um pouco sobre essa questão de apoio, como a Becca falou, mas também eu leio nacionais, gosto de ler nacionais também pela questão de conhecer a realidade que a gente vive, né? Enquanto o Brasil, né, é um país muito grande, tem realidades muito distintas. Por exemplo, eu sou aqui do Sul, né? E eu gosto muito de uma escritora que é lá em São Paulo, e aí você lê e parece que é, tipo, outra realidade. Então, então eu gosto muito disso, de conhecer mais o país e as pessoas que vivem aqui. Então, por isso eu gosto muito de ler livros nacionais e também livros contemporâneos, escritos no agora. Eu concordo com o que a Becca e a Luísa falaram. Realmente, a gente precisa apoiar mais a nossa produção nacional. Também essa questão do regionalismo que a Luísa comentou aí é muito importante mesmo, porque a gente tem cenários muito diversificados no nosso país, realidades sociais, realidades culturais, realidades até financeiras, né, que aí atinge aí boa parte da nossa nação, né. E realmente é importante, devo bastante nisso, né, esse quesito, estou começando a remediar isso tem pouco tempo, mas eu entendo essa importância e estou buscando ler um pouquinho mais, e não ser aquela coisa simplesmente, né, parece que o artista ele só faz sucesso depois que morre, né? Então tá aqui autores, escritores aí que estão trabalhando, estão suando lá, fazendo o seu melhor. Então acho que é o nosso dever mesmo participar e apoiar e conhecer e incentivar melhor essa leitura nacional. Eu sou muito defensora, falei assim que eu tô passando vergonha porque eu sou a primeira defensora, mas eu acho que é um mal da gente querer ler de tudo, né? É bom ser bem eclético, gostar de ler de tudo, só que você acaba ficando devendo em tudo também, porque você não lê muito de nada. E literatura nacional, eu tava fazendo esse episódio, eu tava aqui, metas 2021, ler mais nacionais contemporâneos, já colocamos, porque sem dúvida é uma coisa que eu tô em déficit, mas eu realmente acho que é muito importante, por conta do que as meninas falaram, e porque assim, a gente tem uma cultura aqui no Brasil, infelizmente a gente é muito puxa-saco de gringo, isso é fato. Cultura hollywoodiana no cinema, música, todos os campos culturais, a gente acaba esquecendo tanto de produção boa que tem aqui na nossa terra, tanto de coisa boa que foi e está sendo produzida também. Eu falo, às vezes eu acabo pecando, mas quando eu pego um livro nacional de alguém que eu sei que está aí produzindo e eu leio e eu vejo que é um livro bom, eu fico orgulhosa, eu falo, olha só, um brasileiro, uma brasileira escrevendo isso aqui, ó. Tá escrevendo, tá aí, tá vivo, vai escrever um monte de coisa boa ainda, olha que beleza. Olha como que a gente também tem muita coisa boa sendo escrita aqui. E a gente tem realmente que apoiar essas pessoas, a gente tem que apoiar, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa sendo escrita por aí que a gente vê ainda. E é muita gente pra ler também, às vezes
né? A gente queria ter o dia inteiro só pra ficar lendo e não fazer mais nada da vida. Mas a gente tem que apoiar, sim, a gente tem que estar sempre que possível lendo o pessoal que tá escrevendo, porque sem dúvida tem muita coisa boa aí pra gente descobrir. E tem pra todos os gostos também, né? Infelizmente, o que falta, como sempre aqui no Brasil, é a divulgação. Também. Divulgação de determinados gêneros, divulgação principalmente da literatura nacional. Seja tanto os clássicos quanto os contemporâneos. A gente aqui, infelizmente, em divulgação, tem mais o Machado de Assis. Poderia, um sonho de princesa seria que surgisse uma editora nacional para a publicação de livros nacionais, mas amor, carinho e divulgação para os outros. Porque, sem estar na faculdade ou na escola, com as leituras obrigatórias, eu, sinceramente, não teria tido contato com nenhum tipo de livro nacional, nem clássico, nem contemporâneo. E, infelizmente, como toda a parte cultural, tem aquele momento que é jogado de escanteio até conseguir escalar, digamos assim, uma forma. Está acontecendo aí com os filmes, os nacionais que antes eles eram conhecidos só filme de coisa ruim, mas aí ele teve também seu apoio, digamos assim, está lá fazendo sucesso lá fora, mas por ele ganhou prêmios. Então, meu desejo seria isso, porque infelizmente eu não tenho muito contato com literatura nacional, e eu gostaria sim de ter mais contato, e eu gostaria que esse sonho se realizasse. Estamos em época de Natal, né? Ai, A Camila tá toda sonho de Natal. Meu pedido pro Papai Noel desse ano. Eu achei interessante a Camila falar isso, porque eu até tinha colocado pra falar sobre isso mais tarde, que é assim, um dos problemas que a gente tem em relação às dificuldades de entrada em selos editoriais no Brasil, ou você tem que desembolsar um dinheiro muito alto para você publicar o seu livro, ou você precisa ser famoso, porque se você não for famoso, não tem apelo para editora, entendeu? Então, assim, hoje em dia mesmo, se você for ver, que as editoras têm investido em marketing mais, são livros de youtubers, entendeu? Não menosprezando, porque nunca li nenhum livro de nenhum youtuber para saber se é bom ou não. Mas a gente tem um monte de escritor muito bom, e a gente inclusive vai citar mais tarde nas indicações, que ninguém conhece porque as próprias editoras que publicam os livros desses autores não fazem marketing adequado, entendeu? E aí esse é um problema seríssimo. Quando eu digo que é muito difícil ser escritor no Brasil, é porque, assim, além de todos os entraves para você conseguir publicar o seu livro por uma editora, ou para você conseguir divulgar o seu trabalho sendo um autor independente, fazendo publicação independente, ainda tem questões como pagamento de direitos autorais. O que as editoras pagam para os escritores é um absurdo, é uma quantia irrisória. Nos contratos, a justificativa que as editoras dão para pagar 10% de direitos autorais para os escritores é que a editora vai fazer todo um trabalho de marketing que ela não faz. E se você não for e fizer o seu marketing por você mesmo, você não vende livro, entendeu? Então, é bem por aí mesmo, sabe? Até tem editoras que publicam, que estão razoavelmente abertas a receber material autoral, mas ou a editora simplesmente não vai ler, ou ela simplesmente não vai dar a devida atenção pro seu trabalho. Sobre esse ponto que a Camila falou, né, eu queria ressaltar duas coisas. Claro, a gente não conhece muito esse ambiente, a gente conhece como uma pessoa de fora, não como uma pessoa de dentro, como você, né, pela sua experiência como escritora. Mas eu, como leitora, uma editora que eu vejo que tem publicado, tem um carinho especial sobre livros nacionais, é a Dublinense, e é uma editora que eu vejo que publica bastante autores contemporâneos, mas dá para ver só pelo hype que dá cada autor que é publicado, que são autores que são bem conhecidos, né, que tem já seu próprio, que levam junto as pessoas que já conhecem eles, ou alguma coisa assim, né, porque geralmente dá um hype bem grande sobre esses livros que chegam até nós, né. Mas e outro ponto também que eu queria ressaltar em relação ali à fala da Camila, que ela falando dessa dificuldade de encontrar nacionais atuais em biblioteca, ou mesmo de conhecer eles,
também vai naquela questão que a média do brasileiro de leitura é 2,2 livros por ano. Então a gente fala sobre ler mais nacionais, mas também no Brasil como um todo, a gente é um país que mal lê, né? Então ler nacionais é mais específico ainda. Então é todo um problema mesmo cultural de educação, que tem que começar desde a base, desde a valorização sobre o autor nacional e a valorização sobre a leitura como um todo também, né? Que é importante a gente discutir isso e também conhecer essas realidades de quem é escritor. Além de uma editora bacana para apoiar os escritores nacionais e urbanas, eu também gostaria que os booktubers fossem de maior alcance, também dessem uma mãozinha, né, para esses escritores, para fazer a publi de um autor, que desse um apoio maior, porque todo mundo precisa de um apoio no começo, e elas tiveram apoio no começo também. Às vezes retornar isso de alguma forma dentro da sua comunidade para escritores nacionais seria uma boa também, seria um projeto bacana, ao invés de continuar fazendo aquele monte de recebido, porque às vezes eu abro 15 canais com um unboxing ou indicação, e é tudo os mesmos livros internacionais recebidos das editoras. Às vezes falta, então às vezes incentivar um pouco de dentro também, melhoraria bastante. Outra dica que eu posso dar, assim, levando em consideração a minha experiência com o coletivo literário que eu tenho aqui na minha cidade, a gente, por não saber quem são as pessoas que escrevem, por não saber que as pessoas que estão à nossa volta escrevem, pelo menos aqui a gente tinha uma ilusão muito grande de que não tinha muito escritor atual escrevendo assim, sabe? Então, quando a gente se reuniu, decidiu ir atrás desses escritores e fazer um coletivo onde todo mundo pudesse sentar e conversar, fazer uma roda de conversa sobre publicação, sobre o que a gente escreve, quando a gente realmente foi atrás de descobrir quem são os escritores da nossa cidade, a gente descobriu uma comunidade muito ampla, desde escritor que nunca tinha mostrado, nunca tinha falado para ninguém que era escritor, até uma escritora com mais de 80 títulos publicados na Amazon. Eu acho que outra dica muito válida, assim, é você buscar conhecer e descobrir quem são os escritores da sua própria cidade, sabe? Talvez conhecer nacional seja um pouco difícil, por todos os problemas que a gente comentou. De repente, uma saída é você procurar quem são os escritores da sua cidade, sabe? Porque a gente tem escritores muito bons no Brasil inteiro e eles estão aí anônimos e a gente não sabe nem quem são os escritores da nossa cidade. É isso mesmo, gente. São esses os caminhos. E aí, já que a gente já entrou nesse assunto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado editorial. A Beca já começou a falar muito bem sobre o assunto, sobre as publicações, como é que funciona. A gente vai falar mais um pouco sobre essa questão dos autores independentes, enfim. Como a gente consegue achar, como que esses escritores conseguem publicar hoje em dia, onde a gente, como leitor, pode buscar apoiar esses escritores, enfim. A gente sabe que hoje em dia, né, na verdade, desde sempre, não é fácil publicar um livro no Brasil, mais ou menos o que as meninas estavam comentando aí. Os gastos, eles são exorbitantes e é muito difícil para esses autores novos conseguirem contratos com as editoras consagradas. Reforçando o que já foi dito, então esses escritores eles se utilizam de novas formas de publicação e venda, né, no caso dos livros. Uma das formas mais comuns é por meio dos e-books, em plataformas para e-reader e principalmente na Amazon. Claro que essa é a forma mais barata, pois não existem os custos com a impressão. Acho que a Beca pode falar melhor aí como que é essa situação, se ela já teve essa experiência aí de publicar alguma coisa pela Amazon. Conta um pouco pra gente aí. Tem um livro publicado pela Amazon, uma antologia poética, chama Reencontro, tá disponível lá na Amazon, inclusive para quem quiser ler e tiver o Kindle Unlimited, tá disponível lá de graça para quem é assinante. Sim, a maior barreira que a gente tem mesmo em relação às editoras são justamente essas, né? Ou você paga, e não é barato, para você fazer uma tiragem do seu livro, ou você é convidado para publicar por aquela editora. E aí, para você ser convidado a publicar pela editora, você precisa ser alguém na internet, por exemplo. Então, com editoras é muito difícil a gente publicar, principalmente o livro físico, por causa disso. Mas hoje em dia, para quem quer publicar de forma independente,
A Amazon, Merchan, a Amazon é uma das plataformas que melhor atendem a gente, porque a porcentagem de direitos autorais é um pouco mais justa, a gente consegue fazer tudo pela plataforma, então se você quer publicar o seu livro, a própria Amazon tem uma ferramenta para você montar a capa do seu livro, tem a ferramenta para você fazer toda a diagramação do seu livro, e aí essa própria ferramenta você já consegue subir o arquivo para você publicar. Então, eles facilitam muito a vida do autor nesse sentido, porque você consegue ser um autor independente, publicar o seu livro, sem precisar gastar dinheiro com um designer para fazer a capa, com um designer para fazer a diagramação do livro. São coisas que, além de caras, demoram. Particularmente, eu vejo a Amazon como a melhor opção. Mas uma coisa muito legal que tem na Amazon, que eu acho muito bacana, é que você consegue precificar o seu livro todas as lojas da Amazon. Então, por exemplo, meu e-book, ele tem um preço no Brasil, ele tem um preço diferente nos Estados Unidos, na Itália, por exemplo, porque eu ajustei a precificação dele para ele não ser um câmbio automático. Então, já entrei super tecnicidades aqui, né? Ou seja, a Amazon, ela tem todos os BOs aí que a gente sabe, tem hora que a gente vê, quando vê o cara da Amazon ficando bilionário, fechando bibliotecas e livrarias, enfim, mas tem essa parte boa também que eles têm essa plataforma e tem essa possibilidade dos autores independentes e para os leitores terem acesso a esses livros independentes de forma mais fácil. E assim, é mais barato para quem está lendo, porque quem paga o Kindle Unlimited tem todas aquelas promoções, enfim, e para o autor é bom porque ele tem essa plataforma simples, sem tantos custos, para disponibilizar o livro dele para as pessoas lerem, né? Tanto também que, na verdade, o cara não é burro nem nada, né? Ele tá, na verdade, alimentando o produto que vai ser lá na frente. Ele tá assim, ao invés de comprar desse autor aqui os direitos dele, ele já tá colocando os direitos dele pra mim. Futuramente, quando essa coisa de livro físico acabar, eu já tenho um banco de livros aqui gigante, comprado, pronto, né? Então ele tá só alimentando o produto do Kindle dele. Aí só mais duas informações que entram um pouco na tecnicidade, mas acho que também são legais de trazer para cá. Quando você vê, por exemplo, a Amazon, né, tem o programa de assinatura deles, e uma coisa muito bacana do programa de assinatura é que, assim, a grande maioria dos livros que são autopublicados, eles estão disponíveis para serem lidos gratuitamente pelo programa de assinatura da Kindle. E, além da gente receber os direitos autorais pelos livros vendidos, a gente também recebe uma porcentagem dos valores mensais, né, que eles arrecadam com a assinatura. A gente recebe de acordo com a quantidade de páginas lidas naquele mês. Uma informação bem interessante também. Então, mesmo que você leia o livro gratuitamente pelo programa de assinatura, o autor ele vai estar recebendo por isso. Muito boa essa informação, não fazia ideia. Eu tinha ouvido alguma pessoa que ficou falando, explicando sobre isso já em algum momento da minha vida, e é bem legal mesmo, né? Porque realmente eles estão recebendo pela assinatura, nada mais justo do que eles repassarem para os autores que estão sendo lidos, né? Faz todo sentido. Agora a Camila vai falar um pouquinho pra gente sobre as fanfics. A gente já falou aqui em algum outro episódio que a Maia ficou curiosa pra escolher, um pouquinho antes, né? Antes do autor publicar, até a plataforma para leitura dos livros, dos projetos, enfim, Camila sempre mais pra gente. Se o autor se sentir, digamos assim, um pouco inseguro sobre publicar o seu livro, sobre saber se ele vai ser aceito, sobre ir atrás, e como a Beth também falou, se quiser investir dinheiro com a publicação, uma forma que ele pode utilizar de termômetro são as plataformas de fanfics, por que não? Você pode escolher um fandom, que é o domínio dos fãs, por exemplo, se ele curte super-heróis, ou se ele curte algum filme ou algum livro. Pega aí Harry Potter, pega aí Crepúsculo. Ele pode pegar essa fanbase que já está em busca de histórias que se conectam com o livro que eles gostam e fazer a publicação da sua história utilizando esses personagens já pré-existentes. Porque é uma boa, digamos, o autor posta um capítulo por semana e durante esse período ele vai recebendo feedback das pessoas que estão lendo. Ele vai saber sobre o enredo, sobre os personagens, ele vai saber o que as pessoas querem que aconteça, o que elas não querem que aconteça, o que elas estão gostando, o que elas não estão gostando. E
o autor pode utilizar isso para ele ir modificando a sua história. Então, ele estaria vendo o que está funcionando ou não na sua história, fazendo as modificações necessárias. E ele também pode utilizar esses dados para chegar na editora e falar assim, ó, eu tenho essa história publicada como fanfic, falando sobre a aceitação da sua história pelos leitores, se a história foi aceita pelo público-alvo, quantas pessoas seguem a história, quantas pessoas interagem com a história, já vai ter número de leitores que vão fazer a compra desse livro. E essas plataformas também, se o autor não quiser fazer o uso de um fandom, ele pode sim postar a sua original, aquela que é conhecida como original. E, geralmente as pessoas que leem originais, elas gostam de que você deixa o espaço do personagem spawn em aberto para eles colocarem seus próprios nomes. Então, dentro dos originais tem essas duas partes que ele pode, se quiser, publicar. Ou colocando o leitor como personagem ativo, com ele inserindo seu nome, ou você publicando como original, só que não tem digamos assim, uma visualização tão grande, porque as pessoas que curtem originais vão direto nisso. Geralmente as pessoas do fandom, eles vão procurando o que eles gostam do enredo a partir das sinopses. E as plataformas que eu, véia, de fanfic, que já faz 15 anos que eu leio fanfic, que eu mais utilizo são a Archive.ro e a fanfiction.net. Elas são bem bacanas também, elas são feitas principalmente por fãs de fanfics. E tem exemplos de autor nacional que publicou sua fanfic já. Eu tenho os livros da Bia Braz, ela é uma autora nacional. Ela publicou primeiramente seus livros como uma fanfic do Crepúsculo. E ela publicou 3 livros até agora. Ela publicou Flor de Lótus, A Protegida e Me Escolha, que faz parte de uma duologia. Ela ainda vai lançar um segundo. E eu também li essa fanfic quando ela publicava. Então eu lia lá toda semana. Ficava louca quando ela sumia por um mês, achava que ela tinha abandonado a história, todo o rolê. Então é uma coisa assim, mesmo se anos depois você não curtir mais a história, você comprou porque você participou da criação dessa história. Você foi lá, você comentou, você viu o autor escrevendo. Então também é uma forma bacana do autor utilizar as plataformas que são 100% gratuitas para ver se a história vai dar bom ou se não vai dar bom. E é como se fosse uma comunidade, né, Camila? Acho que um pouco também do que a Becca tinha comentado antes sobre os escritores, ou mesmo você conhecer os escritores da sua cidade, ou então os escritores da cidade se reunirem, verem formas de se divulgar juntos. Essa ideia da comunidade é cada vez, acho que, mais vista, né, como uma forma de alcançar, né, mais pessoas ao fazer essa divulgação conjunta, esse esforço, né, conjunto. Bem bacana. Essa história é boa contra o livro. Porque geralmente as pessoas que divulgam, principalmente quando está em pré-venda, elas não são aquelas pessoas que já leram a história, tiveram contato com o autor, que conversaram diretamente com o autor. Então essa parte boa da fanfic é principalmente o que está acontecendo lá fora, né? Eles têm procurado bem mais autores de fanfics que já têm fãs e legiões de pessoas que leem a história para publicar livros, que geralmente o autor que já chega lá com a história pronta, porque essas pessoas eles já têm gente que consome, então já sabe que vai ser vendido, que é o 50 tons de cinza, o Sesc fez, e era o quê? Uma fanfic do Crepúsculo. Sim. Então, é o que você falou, né? Já tem toda uma estatística ali como um termômetro de que se vai dar certo ou não e tudo mais. É isso aí. E um último tipo de forma de publicação que bem alta nos últimos tempos são os apoios no Catarse. A editora Wish, que a gente já falou aqui várias vezes, inclusive somos fãs, já fez vários apoios, mas falando especificamente de autores nacionais, eu já vi várias campanhas sendo feitas para publicação mesmo. Porque como é que funciona no Catarse? Você lança uma campanha na plataforma. Então você tem uma meta que você precisa atingir. Quando é para publicação de livros, é a meta para a publicação. A pessoa que vai, o autor que vai publicar, a editora que vai publicar, coloca lá o que é, para que vai o dinheiro, quanto que vai ser gasto, né? Que o dinheiro é arrecadado para depois ser feita a edição e publicação. Quanto que vai ser gasto com a edição, com impressão, enfim. E aí, as pessoas fazem o apoio. Você faz o apoio como se você estivesse comprando o livro e se a meta for atingida, o livro ele é publicado. É uma segurança também para quem está
ficando independente, porque só é publicado se realmente tiver aquela quantidade especificada como meta para ser feita a publicação. Então, se atingir a meta, o autor vai fazer a publicação, vai conseguir arrecadar o dinheiro da editora para fazer essa publicação. Hoje em dia a gente já tem algumas outras formas de você fazer o financiamento coletivo. Sim. Não necessariamente seja um projeto fechado, que é já há muitos anos no Brasil que a gente vem tendo esse modelo de financiamento coletivo, que é do projeto fechado. Então você entra lá, vê qual que é o valor, a meta de arrecadação, e aí alcançou a meta, o projeto é viabilizado, não alcançou a meta, o valor é devolvido. Mas hoje a gente também já tem outras formas. Então a gente tem plataformas como, por exemplo, o Apoia-se. Você consegue fazer um apoio financeiro mensal pro autor ou pro artista que você gosta, conhece, identifica. Essa plataforma específica, que é o Apoia-se, também tem uma forma de financiamento sanduíche, né? Que é, você pode colocar tanto a opção de arrecadamento de um mês só, quanto a meta específica, né? Quanto também a arrecadação mensal, que também é super interessante. Legal, é uma boa opção também. O Catarse tem a opção de assinatura também, né? Mas normalmente quando eu vejo publicação, a assinatura o pessoal está usando muito para apoiar artistas, para apoiar influenciadores, enfim. Mas normalmente para livro o pessoal usa fechada, né? Que aí se você pagar, que você vai pôr, se você apoia. Se chegar a meta, você vai receber o livro. Se não chegar, o valor é devolvido para você. Então é bom para quem está fazendo, é bom para quem está apoiando. Se você está apoiando porque você quer adquirir aquele livro, se não der, você recebe seu dinheiro de volta. Mas o legal é que a gente sempre quer que dê certo, que você receba o livro. Outra coisa bastante interessante em relação à Amazon é que existe muita burocracia para você poder fazer o registro da sua obra no Brasil. Então você tem na Biblioteca Nacional, aí você tem que fazer um cadastro, não sei na onde. Existem lugares no Brasil onde não tem escritório para fazer isso. Então, por exemplo, na minha cidade mesmo, no Grande, não tem. A gente poder fazer o registro de obra aqui, a gente precisa enviar pelo correio para São Paulo, você precisa ir pessoalmente para São Paulo para fazer. E então, toda uma burocracia, demora meses para você conseguir fazer registro de obra e tudo mais. E quando você publica pela Amazon, eles já te garantem, a publicação pela Amazon já é uma garantia de registro de obra. É bem interessante por isso também. Mas aí a gente também tem o ponto negativo que sempre tem, né? Sempre tem que ter um ponto negativo. Se você publica uma obra pela Amazon, você está ali assinando um contratinho de exclusividade de 2 anos daquela obra. Então você não pode vender a sua obra na Amazon e em outros lugares. Então, por exemplo, eu tenho meu e-book na Amazon, não está vendendo livro físico no Brasil, eu não posso imprimir o meu livro e vender a parte e vender por conta, porque se a Amazon descobre, eu posso levar um processinho. Entendi. Então você tem que esperar 2 anos para aí depois conseguir fazer a impressão. Ou você tira o livro da Amazon, né? Entendi. Tudo tem seus prós e seus contras. Então, gente, a gente percebeu que não é fácil publicar livro no Brasil e é por isso que a gente tem que exaltar os autores nacionais, que não é fácil mesmo. Então, vamos começar com as nossas indicações. A gente já falou como é que funciona para publicar, agora vamos falar de leitura. Então, a Beca, nossa convidada, que a gente vai ficar de convidados falarem primeiro, vai começar com as indicações dela. Bom, vamos lá. Primeiro, para ilustrar isso que eu falei, para você conseguir entrada numa editora no Brasil, você precisa ter um sucesso. Porta de entrada. Droga, começou. Tava demorando. Eu ouvi esse episódio ontem. Cuidado pra não parar nas bruxas que matam demônio. Nas bruxas não, nas freiras que matam demônio. Cuidado pra não acabar anotando os venenos da Agatha no caderninho. Bom, eu vou indicar o livro dos Ressignificados, que é do Aka Poeta. Ele começou escrevendo os poemas dele pelo Instagram, e aí, conforme ele foi ganhando relevância, ele foi convidado para publicar, né, por uma editora. E aí tem esse livro, o livro dos Ressignificados, que é muito interessante. Ele é um livro de poesias, só que num formato um pouco diferente do que a gente está acostumado.
Então, o formato de poesia dele é como se fossem verbetes. Então, ele pega, por exemplo, uma palavra qualquer e ele vai significar aquela palavra, explicar aquela palavra pelos sentimentos. Então, é bem interessante, é bem legal. É um livro bem bacana. E o outro livro impresso que eu quero indicar é um livro de fantasia histórica, muito polêmico, assustador. É um livro que, gente, eu vou falar pra vocês que, sim, ele é uma distopia, é fantástica, mas ele mais parece um livro de premonições do que uma distopia. É uma parada assustadora, assim. O livro chama Longe do Fim do Mundo, do André P. Walker, e ele foi publicado pela editora Selo Jovem, pode ser encontrado lá no site da editora. E para quem quiser ler uma prévia desse livro, o autor disponibilizou os 3 primeiros capítulos e o link tá lá no Instagram dele. O Instagram dele é @AndréLongeDoFimDoMundo. Gente, sério, leiam esse livro, porque é assustador. Mas é muito bacana. Pela sinopse já dá pra ter uma ideia do que vai acontecer e um grande pacto nacional aí pra acabar com a vida de todo mundo e fazer todo mundo ficar triste e miserável. O mundo das trevas tem energia escura, assim. Esse livro foi finalizado 2 anos atrás, por isso que eu tô falando, assim, parece mais um livro premonitório do que uma distopia, o que é muito assustador. Já fiquei super interessada, eu tô pesquisando aqui. Agora volta e vai dar suas indicações. Então. O Leia Nacionais é um dos grupos que eu sou mais ativa, assim, que eu consigo ler alguns livros durante o ano. Então, eu queria indicar A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, que é da Marta Batalha. É um livro que ficou bem conhecido, principalmente por causa do filme, né? Fernanda Montenegro está no filme. Mas o filme eu ainda não assisti. O livro eu gostei bastante, principalmente por dar uma visão mais da questão da mulher dona de casa, dessa mulher um pouco invisível, principalmente que era, né, algumas décadas atrás, apesar de eu nunca ter ido para o Rio de Janeiro, né, a ambientação, assim, é familiar a gente, seja por assistir televisão, então fica aquela coisa mais familiar. Outro que eu indico é Cartas à Rainha Louca. Eu amei esse livro. Esse, sim, olha, excelente. Da Maria Valéria Rezende. Ele também ficou um pouquinho conhecido ano passado, por aí, daí foi escolhido pelo grupo para ser lido esse ano. Ele conta a história de uma mulher que ela tá presa na época da corte portuguesa, quando estava aqui no Brasil. Que século era? Espécie de datas. Mas então isso aí, século XIX, então. Então, ela tá escrevendo cartas para a Rainha Louca, aquela que era a mãe do... Gente, isso é péssimo, hein? Você parece eu, Luiz, nunca sei o nome. É história o nome da disciplina, Luiz. Então, Cartas da Rainha Louca é da Maria Valéria Rezende, né? Então, que ela tá... A personagem principal, ela tá escrevendo cartas para a rainha, que é conhecida como Rainha Louca. Por quê? Por que para ela? Porque ela se identifica com ela. Porque ela também é chamada de louca. E aí a gente fica... né? Me identifiquei super. A gente fica, assim, o livro todo tentando descobrir qual que foi o crime que ela foi condenada. E aí sempre você chega... Porque ela tá presa, assim, isolada da sociedade. E aí a gente, cada vez que acontece alguma coisa, tu acha que foi por causa disso que ela foi presa. Aí, tipo, não era. Daí, tipo, ela continuou a aventura dela. E ela contando isso pra rainha, nessas cartas que ela tá fazendo. Então é muito legal, eu gostei bastante. E agora, saindo um pouco desses livros mais conhecidos, eu vou falar sobre, bem rapidinho, sobre 3 que eu conheci graças à comunidade do Facebook, é um grupo, Reino dos Livros, que ele já foi bem conhecido, esse grupo, reúne muitas pessoas, principalmente quem gosta de literatura fantástica. E dentro desse grupo tem também muitos escritores, entre eles esses 2, que é o André Regal e o Clécio Alexandre Duran. O André Regal, ele já publicou 2 livros, eu já li os 2, que foi Mirta Vento Amarelo, o primeiro livro publicado dele, e o Braque, também, os 2 de fantasia. O primeiro, da Mirta, é uma fantasia mais jovem, muito bom, mas o Braque, gente, é sensacional. Eu comparo ele a, sei lá, Game of Thrones.
Eu fiquei assim, eu fiquei extasiada com ele. Eu li em 2018 e foi a melhor ficção, melhor fantasia que eu li no ano. E eu já tinha lido na Game of Thrones há 2-3 anos atrás, tinha ficado órfã. E eu li esse livro também pra ser uma série, né? São vários livros. Esse recém é o primeiro. E assim, é plot twist atrás de plot twist. E no final você fica, meu Deus do céu, o que aconteceu? Então, então eu gostei muito, super recomendo. Esse livro ele tem e-book na Amazon. Eu tenho ele físico, que eu fiz a compra direto com o autor. E o outro livro, Crônicas da Lua Cheia, eu li um pedaço só dele. Mas eu tô recomendando junto por causa que foram 2 autores que eu conheci nesse grupo. Mas ele fala, o autor aí das terras aí da Mai, que ele é do Paraná. E ele fala sobre a maldição do lobisomem. Sobre um lobisomem que se transforma aí na cidade e tal. Parece muito legal, assim. Então são essas as minhas indicações. Eu tenho a indicação da FML Pepper, que a gente leu uma época aí, o 13, eu e a dona Thaís. É uma história, né, como romancinho aí, com açúcar bem legal, bem dinâmico. Essa FML Pepper, na entrevista com ela do Flow, ela foi a precursora dessa coisa dos direitos autorais sobre os e-books no Brasil. Então, ela que meio que foi a pioneira aí nessa questão de direitos autorais próprios. Eu não sei nem explicar como é que é isso, mas eu achei muito interessante assim, também lá a entrevista dela, bem legal. A outra indicação, Procura Seu Marido também, é uma comédia romântica, e tem Chiquilite, da Karina Risse, que foi influenciada aí pela Thaís também para ler, no momento que eu estava descansada dos autoterapias. É isso aí, lê a Karina Risse quando tiver de ressaca, gente, eu sempre digo, viu? Foi bem legal. Outro livro que eu li, nacional, que a gente já comentou até em alguns episódios anteriores aí, dos Gente Doida, sei lá qual que era, mas é O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Foi uma experiência bem interessante ver, né, como que o autor brasileiro colocou essa coisa de thriller psicológico. Mais uma indicação é que é engraçado assim, há quem ame, há quem odeie, mas eu comecei desde muito cedo a ler Paulo Coelho, e é engraçado isso, das pessoas aí gostam ou não gostam, mas eu falo, né, se é vergonha ou se não é, independente disso. Foi aí, eu acho que o primeiro nada, na verdade, eu li alguns autores nacionais quando eu era criança, eu estava até pesquisando hoje, só que aí eu fui pesquisar lá, né, estavam vivos ainda e produzindo, não estão mais, então não, eu até queria ressaltar isso, porque eu quando criança, quando mais jovem, eu li muito mais autores brasileiros do que agora, por exemplo. Mas então, e depois, na adolescência, depois dessa fase aí, né, de editora Ática, da série Vagalume, eu fui pro Paulo Coelho, que ainda está aí, produziu até, se não me engano, acho que foi o ano passado, retrasado, lançou aí o tal do Hippie, né, eu não li ainda, não sei se vou ler. Daí eu pretendo, né, conhecer outros autores, que nem a comentou, que ela está no grupo ali, me interessou alguns. E, como eu disse lá no início, eu estou aqui mais para anotar indicações, porque, né, eu preciso melhorar aí a minha TBR. Eu lembrei agora que você falou de autores da infância, eu lembrei do Pedro Bandeira, que eu não tinha comentado, tá vivo ainda. Eu fui pesquisar. Ele fez um Instagram, a coisa mais fofa desse mundo. Outro exemplo muito bacana de autores de livros infanto-juvenis que tá vivo, que tá aí produzindo, é a Thalita Rebouças, né? Verdade. É que a gente é tudo velho, a gente perdeu essa fase da Thalita Rebouças. Eu ia falar do Paulo Coelho, que eu fui a primeira pessoa a incentivar, a gente fez uma leitura de Paulo Coelho aqui, gente. Eu li Brida na adolescência e eu amei. Não deve ser tão ruim. Vamos parar de falar mal do Paulo Coelho e vamos ler. Aí eu li e achei uma bosta. Não, Zeca, a gente fez. Mas é o tipo de livro que tem uma fase pra ler, né? Depois então, gente, eu tô com mais 2, 3 aqui pra ler. Eu não sei o que eu faço. Eu falo, vou ler, porque eu li em uma tarde, assim, muito rapidinho. Nossa, mas aquele na beira do rio e chora lá, Deus é mais. Rio Pedra. Não, rapidinho, eu descobri na última página do livro que eu já tinha lido o livro. Mas só na última página que eu consegui lembrar. Também tinha lido na adolescência. Mas realmente na adolescência eu tinha gostado. Eu lia Paulo Coelho, era bem bruxona assim. Bem não, né? Um pouquinho.
Mas eu li vários livros dele, mas agora a gente fez uma leitura do grupo, que a gente tem um grupo de amigos, aí foi umas 12 pessoas, assim, tudo leram, e aí tipo, depois, poxa. Perdi 3 horas da minha vida. Não, e aquele pra ler, pra mim era uma releitura, eu não lembrava, na época eu também tinha gostado pra caramba, e aí fui reler e falei assim, pois é, a gente amadurece, cresce, né, faz parte da vida, evolução. Mas é válido, pra quem gosta, né, pra quem é uma leitura rápida, assim, sem personagens muito complexos, sem uma história muito complexa, sem nada muito complexo. Mas me ajudou bastante, né? Foi uma meia porta de entrada. Eu já tava lá, na verdade eu tava saindo já da entrada, né, comecei a sair, sair das drogas, não, aqui não, meu filho, ó. Aí comecei a ler clássicos aí. Eu tô achando maravilhoso esse momento da gravação, porque assim, eu tô me lembrando do episódio sobre releituras, e é isso, gente, tem livro que ele não foi feito pra você ler, porque pois é. Vai dar certo. Deixa eu ir para as minhas indicações. Então eu queria começar indicando um romance de uma autora que eu sou parceira, inclusive. Tô lendo o spin-off desse livro como leitora beta, e porque eu amei essa história. Antes dela partir da Flávia Tironi, quem quiser seguir ela lá no Instagram. E ela escreve muito bem. Eu amei esse livro de verdade. Não tô fazendo merchan porque minha parceira não seria parceira, não falaria mesmo se eu tivesse gostado. Mas por aí, porque tem 10. É uma história de relacionamento entre irmãos, sobre 2 irmãos que eram muito amigos, e acontece de um dos 2 falecer. E aí a gente vai saber. Gente, tá no primeiro capítulo. Não tô dando spoiler. Assim, primeiro capítulo. Não é spoiler de jeito nenhum. E aí toda uma história vai se desenrolar a respeito dessa perda, sobre como que a família aceitou isso. E aí o irmão que fica vai conhecer uma pessoa muito fofinha, que você já quer uma floricultura, você sente, parece que tá sentindo o cheiro da floricultura, assim, é muito fofinho, é muito bonito, é muito emocionante, chorei horrores, e assim, tô super curiosa pra ler o spin-off, vai ser lançado mês que vem, então já leiam primeiro, que tá disponível no livro, e já fiquem esperando o spin-off que vai chegar. Depois eu queria indicar outro livro de outra autora nacional que eu li no Kindle Unlimited também, que é A Linguagem do Amor, da Lula Salgado. Esse não tem publicado como livro físico, mas a Lula depois ela publicou alguns outros, ela publicou livros pela HarperCollins, e ela tem publicações independentes também. Esse aqui ela fez depois uma publicação pelo Catarse, foi dela que eu me lembrei quando eu fui fazendo o roteiro, a parte de Catarse, enfim. É a história de uma menina que vai estudar em Londrina, na terra da Maia de novo, vai pra faculdade em Londrina, e ela conhece um professor lá, e muitas coisas acontecem. Enfim, é uma história de amor bem bonitinha, é bonita, é legal, assim, gostei bastante, e gostei mais ainda da sequência, tem lá no Unlimited também, que se chama As Pequenas Coisas, que é uma novela, que é uma sequência do livro que eu quase morri de tanto chorar lendo, só isso que eu tenho a dizer. Não mexe com os bichinhos que eu fico sentida. Fique com isso no ar aí. Mas é muito legal, gostei muito. Comprei até outro livro da Lola aqui, que eu quero ler mais coisas dela, porque eu gostei bastante desse romance. Super indicado. E eu amo quando a ambientação é no Brasil, nos lugares que a gente conhece, que a gente vai, olha, Londrina, tem a faculdade lá. Tipo, se quiser, ele pode vir aqui, eu faço um tour ali na UEL pra vocês. Depois de ler o livro. Quero. Aí depois do tour a gente vai pra casa da Mai e tudo bem. Exato. De gin. Já tô me autoconvidando. Então, pega mais. Outro livro que eu quero indicar é o 7 Pinturas, A Lenda do Fim do Mundo, do Landulfo Almeida. Landulfo, autor nacional, tá aí em atividade, parceiro do nosso Instagram também, me convidou para ler o livro dele, tá aí escrevendo um outro livro que eu tô super curiosa para ler. Fui surpreendida muito positivamente por essa leitura, que é um livro nacional de primeira, assim, muito legal, se passa na Amazônia. E esse livro, gente, ele é muito legal, assim, ele é meio que ação, com investigação, com lendas, tem indígenas, um pouco em São Paulo, um pouco com uma lenda amazônica de uma tribo indígena, de uma caverna no meio da floresta, que tem um rolê muito louco que vai acontecer, que o mundo vai acabar. Basicamente isso.
É muito legal, assim, eu fui muito surpreendida por essa leitura, muito boa mesmo, assim, é literatura de qualidade. Você não consegue parar de ler, eu parei mesmo porque eu tava enroladíssima, demorei um mês pra ler porque eu tava muito enrolada com as minhas leituras. Mas assim, aquele livro que se você sentar pra ler, você não para, porque é reviravolta atrás de reviravolta, você quer saber o que vai acontecer, que lenda bendita que é essa, que fim do mundo é esse, o que tá acontecendo. Fica aí minha indicação, é muito interessante, você consegue adquirir o livro do autor também direto no Instagram dele. E eu queria aproveitar e falar da resenha que você postou lá, né? Vocês postaram lá no Realidade Literal. Me deixou bem instigada também, eu achei bem os elementos dessa narrativa, desse enredo aí, me deixou bem curiosa e bem com vontade de ler. Então esse é na verdade, está na minha lista aí do que eu quero ler nacional aí, produzido atualmente. Eu fico muito feliz quando eu encontro um nacional que fala da terra, que coloca elementos do nosso povo, colocou Amazônia, colocou índio no rolo, colocou, e assim, eu fico muito feliz, e com uma história boa, né, claro. E eu fico muito feliz quando eu encontro tudo isso dentro de uma história boa, bem amarrada, que é gostosa de ler. Então, isso foi uma grata surpresa de indicação. Oi? Agricultura de novo. Fala da terra. Eu tô muito de humanas hoje, né? Vida que a terra me dá. Bem, eu venho aqui, humilde, com a minha única indicação, porque, como eu já deixei bem claro, infelizmente não sou leitora assídua de nacionais, mas pretendo mudar isso. E eu vou indicar, mais já falou sobre a Karina Risse, só que eu gostaria de indicar a série dela, que é de romance de, digamos, época misturada com contemporâneo, porque tem uma viagem no tempo, que é bem bacana, que é a série Perdida da Karina Risse, que é uma série que eu amo, que é muito legal, e tem partes históricas de uma pessoa de uma realidade contemporânea tentando sobreviver numa exatamente diferente. Os atritos que isso gera, tanto na narrativa quanto culturais, né? Então, fica a dica aí. Porém, ela não retratou, por ser um romance de época, para a época que a protagonista volta, teriam os escravos, e isso foi meio que apagado da história. Vamos voltar para algumas, eu tenho mais duas perguntinhas, só para a gente finalizar e depois volto para mais algumas indicações. Agora eu quero falar com vocês uma pergunta que é meio óbvia, mas a gente precisa falar sobre, porque às vezes tem gente que pensa diferente. Sobre a produção editorial nacional, que a gente falou nesse episódio inteiro. Vocês pensam que a literatura nacional de qualidade, entre muitas aspas, por assim dizer, ficou no passado ou tem coisa boa sendo escrita hoje em dia? Eu acho que sim, existe muito livro de qualidade sendo produzido no Brasil, a gente só não tem conhecimento deles. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer é ampliar um pouco a discussão, não só da literatura, mas qualquer tipo de arte, assim, sabe? A gente fica muito focado no que está no mainstream e no que está sendo muito divulgado e tudo mais, e a gente esquece que a gente vive em um país de dimensões continentais, então, assim, tem muita arte, tem muito livro, tem muita coisa boa sendo produzida no Brasil. A gente só não tem, às vezes, a oportunidade de ter conhecimento sobre isso, assim, sabe? Com certeza, tem muita coisa de qualidade sendo produzida. O acesso, às vezes, ele é um pouco difícil, né? Esse probleminha aí do acesso, a gente conhecer esses autores novos, principalmente aqueles não tão conhecidos ou de editoras grandes. E, além disso, também acho que é importante ressaltar, e dá para perceber com as nossas indicações, na maioria das vezes a gente vê, tô lendo Nacional, como se Nacional fosse um grande bloco, uniforme, tudo igual, assim, tá, põe nessa caixinha livro nacional. A gente já indicou fantasia, indicou romance, indicou livro policial, indicou poesia. Então tem livro nacional para tudo que é gosto, né? De tudo que é gênero. Tem muita coisa de qualidade sendo produzida hoje em dia. Então acho que só a gente ter esse esforcinho a mais, talvez, né? Para conseguir encontrar esses escritores. E também por ser... A leitura é um ato político, né? Acho que a Camila sempre fala isso aqui. E realmente, com certeza é um ato político. E você, as suas escolhas, assim como eu preciso ler mais mulheres, preciso ler autores negros, como um ato político, ler autores nacionais. Eu concordo com as meninas aí, com certeza. Nosso Brasil é imenso, né? Não tem como a gente não ter escritores de qualidade. Eu acho que tem muita... Só não é divulgado
divulgado, nosso marketing interno está voltado para o exterior, que é best-seller nos Estados Unidos, é o que vai acontecer de mídia aqui, infelizmente. Mas eu acho que a questão dessa globalização, dessa divulgação pelo Instagram, pelo Facebook, essas coisas, a gente está começando a ter um acesso melhor a isso, justamente pela essa bandeira, né, que a Luísa acabou de falar, que temos que ler mais mulheres, mais negros, mais nacionais, fazer aí um apelo para a nossa produção, né? Eu leio muito latino, estrangeiro também, europeus e norte-americanos, e estou precisando, sim, que, obviamente, já estou tentando corrigir. E a qualidade, sim, é muito bem clara na medida em que você esteja lendo algo que te agrade. Tem os gêneros aí que a Luísa comentou. Acredito que tem possibilidades de apreciação para todos os tipos de gêneros e de pessoas, de faixa etária. É só você encontrar o seu brasileiro favorito, né? Com certeza tem. Tem isso, gente. Eu também, igual a Mai, já falei que uma das minhas metas para 2021 vai ser ler mais nacionais, porque é o que a Luísa falou, leitura é um ato político e sim, eu tenho certeza absoluta, respondendo a pergunta, de que tem muita coisa boa sendo escrita no Brasil. Tem para todos os gostos. Você gosta de romance, água com açúcar? Tem. Você gosta de ler poesia? Tem. Você gosta de ler policial? Tem pra caramba. Tá aí Bom Dia Verônica fazendo sucesso na Netflix pra quem quiser. Rafael Montes, né? Rafael Montes, e eu não tenho vergonha da minha cara de não ter lido ainda, né? Me mata, porque preciso. Você quer ler uma coisa mais cabeção, igual eu tava falando pras meninas quando eu tava montando o episódio, tem muita coisa, quando você vai pra contemporânea, tem muita coisa que é bem... A gente não queria, a gente queria pra todos os gostos aqui nesse episódio de hoje, mas também tem sendo escrito. Muita gente boa escrevendo literatura de qualidade aí. Não que as outras não sejam, pelo amor de Deus, gente. Tá sendo escrita literatura de todos os gêneros de qualidade. É isso que eu queria dizer. Tem mais. Uma vez eu escutei uma frase que é: com certeza já nasceu o próximo Albert Einstein, mas ele infelizmente está em algum lugar passando fome e sendo de oportunidade. O que a gente pode traduzir para cá como: livros de qualidade foram publicados e estão sendo publicados, porém a gente não tem acesso a eles, a gente não sabe que eles foram publicados, né? Então essa aqui é a grande tristeza. O ponto alto por mais que as redes sociais hoje em dia contribuam com isso, que tem como um autor na internet falar: ó, eu fiz esse livro e tal, infelizmente não tem um alcance assim tão grande que seria necessário para ele ter um sucesso merecido. É isso aí, gente. O que a gente tem que fazer? Vamos garimpar, né? Já que não é feita divulgação, já que não tá ali explícito na nossa cara, a gente tem que ir atrás, a gente tem que olhar, a gente tem que estar sempre atento, querendo ou não. Só ouve o podcast aqui, a gente dá indicação, vai lá no nosso Instagram, a gente dá indicação, vamos divulgar, e é sobre isso que eu queria falar agora, que é... A Camila já falou um pouquinho sobre isso lá no começo do programa, mas eu tinha deixado a pergunta no final. Se vocês acham que é importante, nós como influenciadores digitais, aquelas que acham que é super influenciador. Quem sabe um dia, mas tá aqui gravado para a gente tenta ser influenciador digital, se é importante. Se vocês acham que é importante, nós como influenciadores digitais, não riam, e leitores principalmente, lermos esses livros, apoiarmos os autores novos e independentes, dissertem. Com toda certeza. E aí aqui eu vou mais uma vez puxar o saco, puxar a sardinha pro lado do escritor. Pra gente é essencial isso, porque quando um influenciador compartilha nosso livro, ou um post que a gente fez no Instagram, ou um post no Medium, sei lá, sabe? Quando algum influenciador compartilha o trabalho que a gente faz, a gente tem a oportunidade de alcançar pessoas que não conheceriam o nosso trabalho se aquele influenciador não tivesse compartilhado ele. Então, sem dúvida, é importantíssimo, importantíssimo. Com certeza, né? Eu acho que também faz parte daquele do ler, né, como ato político, e também você se posicionar enquanto influenciador, nem que seja do seu microcosmo ali, né? Você indicar, né, e também falar pro pessoal sobre a existência, né, desses autores. Eu sempre estou indicando o Braque, por exemplo, é um livro que ninguém, absolutamente ninguém, tá lá Luiz indicando esse livro, porque é um livro que eu amo, amo muito, e
E aí eu acho que é isso, né? Se você gosta mesmo, principalmente nessas obras que você tem carinho especial, né? Tem que divulgar, tem que tirar outras pessoas a lerem. E também conhecer novos autores. Como a gente está fazendo esse episódio aqui, anotar as dicas e procurar depois. Na minha opinião, é o seguinte, eu vou dar uma de pregadora aqui nesse momento, levantar as mãos e dizer: a gente não tem noção da força que nossa palavra tem. Então, assim, a divulgação, ela é essencial justamente nisso. Você fica achando que nem ela fosse o seu microcosmo, mas você não tem noção de onde vai parar, por exemplo, um post seu, ou o nosso episódio, de repente, nesse momento, agora talvez não tenha tanto alcance, mas assim, a gente tem que pensar que não é só porque a gente tem poucos seguidores que isso não vai chegar em algum momento. Primeiro tem que ser falado, primeiro tem que ser escrito. E aí a consequência, né, do que vai ser, do que vai atingir, do que vai conseguir conquistar, eu acho que ajuda bastante. Então é super necessário a divulgação dos influenciadores, como disse a Camila lá no início do episódio. E outra coisa, sem essa sensação de troca constante, parece que a pessoa só vai divulgar o autor se você ganhar um livro. As pessoas estão na mania agora de ganhar livro. Então, se fala que é uma leitura em e-book, a pessoa já fica mais ou menos assim. Então, eu achei até interessante essas parcerias, né, que a Thaís e a Camila fizeram no Realidade Literal, que tem trazido, então, essa aproximação desses autores de vocês como um elo, na verdade. Essa pessoa que entrou em parceria com vocês não foi por acaso. Então, quer dizer que vocês estão fazendo um serviço de divulgação que é interessante, então, entendam isso como importante. Mesmo que seja, né, aquela coisa assim, a gente está aqui tentando ser influenciador e tal, não, mas faça porque a gente gosta, a gente está lendo porque a gente gosta, a gente está falando sobre os livros nacionais porque a gente gosta e acha importante isso, então eu acho muito interessante. Por exemplo, a questão do Landulfo, né, eu jamais ia conhecer esse cara se não fosse aí pela parceria, que eu não sei também de onde que ele achou a Thaís, né, então, assim, isso é importante, a nossa palavra tem poder. Vamos buscar, né? Essa mãe entregando tá demais. Amém, irmãs. Amém? Amém. Quero complementar só, dizendo que assim, a gente, como produtor de conteúdo, eu imagino que vocês também passam por isso. Tem uma coisa que as pessoas não entendem, é que não é só o influenciador digital que tem não sei quantos de seguidores, importa a interação deles, sabe? Na verdade, cada vez mais, por conta de todos os algoritmos que são inventados para você ter que obrigar você a comprar espaço na rede social, cada vez mais, cada interação conta, sabe? Então, eu acho muito válido também que as pessoas entendam que, tipo, poxa, olha o seu amigo ali, o seu coleguinha ali, publicou uma poesia, publicou um textinho, publicou alguma coisa. Dá seu likezinho ali, lê, comenta alguma coisa, fala o que você achou, salva, compartilha, publica nos stories, porque assim, são essas interações que fazem toda a diferença, que ajudam a gente a alcançar mais pessoas, que ajudam a gente a ter mais visibilidade na rede, que podem ajudar a gente a, de fato, conseguir, no caso dos escritores, por exemplo, são essas coisas que ajudam a gente a conseguir alcançar em algum momento uma publicação com uma editora, uma parceria com um perfil maior, enfim, viver de escrita. Talvez no Brasil seja um pouco utopia viver de escrita, mas a gente ainda tem esse sonho, todo escritor quer viver de escrita. Estou ouvindo a Maia falando sobre a palavra tem poder, eu lembrei muito de uma fala de uma professora minha na época da faculdade. Karina virou minha amiga pessoal depois. Mas ela sempre falava assim, não importa se você está dando aula para 30 alunos e tem um só prestando atenção em você. Se você estiver fazendo diferença na vida daquele um, isso já foi bastante. Se aquele um estiver aprendendo alguma coisa com você, aquele um levar o que você está ensinando para a vida já é o suficiente. Não se foca naquele um que está olhando para você. É bem isso que a Mai falou. Você está ali. Se uma pessoa escutar a tua indicação e aí ela gostar, e aí ela indicar para outro, você cria uma corrente, querendo ou não, é exatamente isso. E assim, eu juro que eu tenho tentado essa questão das parcerias, eu indiquei 2 aqui, foi as que eu consegui ler, assim, tem mais uma que eu fiz esse ano que eu consegui ler também, que é de uma série, que também gostei bastante, que é o
A Perigosa Amizade. Foi o primeiro livro da série, ela tá lançando o segundo agora, que é bem legal também, da Gisela Bacelar. Então, esse ano eu consegui ler esses 3. Eu queria ler mais, porque muita gente procura a gente pelo Instagram, querendo fazer parceria. E parceria sim, parceria na camaradagem mesmo. Sem problema nenhum, pelo contrário. Eu queria ter tempo de ler só esses livros, pra achar coisa boa e poder indicar coisa boa. Mas é porque a gente, né, tem vida, a gente tem outras coisas que a gente quer ler também, faz 1 milhão de listas, fica perdida. Mas sempre que eu posso, eu sem dúvida peço parceria, eu deixo um tempinho para ler esses livros. Lógico que se eu me interessar pela sinopse, se eu me interessar pela ideia, eu não vou sair lendo qualquer coisa também, porque esse não é o meu estilo de leitura. Não faz muito sentido eu ler uma coisa que eu não gosto, porque eu não vou acreditar naquilo para divulgar. Mas sempre que eu posso, assim, eu fecho parceria mesmo, leio, e se eu gosto, eu saio panfletando para todo mundo, porque acho que a gente tem que incentivar mesmo. Na minha opinião, assim, eu acho que não precisa você sempre pensar em ser influencer, ou ter seguidores, ou ter pessoas para indicar. Antes mesmo da gente pensar em fazer Instagram, a gente fez um trabalho da faculdade sobre literatura marginal. Lembra, Thaís? Lógico, foi maravilhoso. A gente foi pra trás, a gente fechou parceria com um cara que infelizmente fechou o sebo dele. Então ele disponibilizou os livros que ele tinha em estoque pra gente fazer entrega. E seguindo essa linha, a gente procurou na nossa cidade autores que casassem mais ou menos com o nosso tema, para ele ir lá e falar sobre o seu livro, falar sobre, né, a sua arte. Aí veio esse autor poeta, a gente conseguiu infelizmente encontrar só um autor e um artista plástico que levou lá a sua arte para fazer uma pequena exposição, explicar sobre ela. Tipo, a gente tem certeza que ele falou a história dele, falou como que era difícil dançar toda a história, tudo que vai ser escrito, as inspirações dele, e que ele tirou o dinheiro do bolso dele porque ele queria ver esse sonho finalizado, ele queria ver esse sonho físico na mão dele, não ficar só no campo das ideias, ou e também porque ele era um senhor, então acho que ele não tinha muito essa agilidade de divulgação, né, nas redes sociais. Então, eu acho que pelo menos uma pessoa deve ter se interessado em buscar mais sobre a obra dele. Ele até cantou lá, e ele vendeu o peixe dele, foi maravilhoso. Então, tipo, você não precisa fazer muito, você não precisa ter milhões de seguidores, centenas de seguidores. É aquele negócio mesmo que a Gabi falou, procura dentro da sua cidade, vê o que a sua cidade tem que te oferecer em quesitos de literatura, faz amizades, ajuda na divulgação, faz encontros, porque as livrarias, elas, não sei porque as livrarias elas não buscam parcerias com os escritores da cidade para fazer encontros, porque não fazer sarais dentro da livraria com esses escritores, entendeu? Trazer pessoas novas para dentro das livrarias, não expulsar a galera, igual geralmente acontece, porque você entra numa livraria, ultimamente eu não me sinto. Então, fazer esses tipos de eventos para ajudar os pequenos autores e também para divulgar a própria loja, por que não? Porque você vai ter pessoas que às vezes não sabia que existia a sua livraria ou o seu sebo, e trazer essa galera para onde eles têm que estar, né? Os autores têm que estar junto com os livros e com isso trazer os leitores, né? E querendo ou não, isso chama atenção, foi muito doido. Eu falei, gente, a gente vai falar de literatura, a gente vai pra uma praça, ninguém vai parar pra olhar pra nossa cara. Nada, o pessoal que tava passando parou pra saber o que estava acontecendo, se interessou, foi ver a exposição, foi ver as poesias, foi ver os livros que estavam lá pra doação, foi ouvir a gente, as doidas lá falando no microfone no meio da praça, conversando sobre literatura marginal. Aliás, gente, leiam literatura marginal. Muita coisa boa, amo. Sou fã. Livraria tem uma aqui em Florianópolis e quando vocês vierem para cá a gente vai conhecer. Que é a Letraria, que é uma livraria muito amorzinha, assim, e super acolhedora, e ela faz frequentemente encontros com autores e acho muito bacana, assim, ela faz isso que a Camila estava falando, assim, né, esse papel de reunir, de agregar escritor da cidade com leitores, né, com quem ama ler. Tem um resultado bem bacana também. É uma coisa legal. É que não tem livraria no caso. Aqui também não tem nenhuma livraria que faça isso no momento. E, na verdade,
que a gente observou aqui, eu e os outros fundadores do meu coletivo literário, é que aqui em Campo Grande a gente tem uma cultura muito efervescente, assim, sabe? Então, a pandemia, tinha um evento que acontecia, tinha um sarau que acontecia toda segunda-feira, microfone aberto, numa praça da cidade, sabe? Então, assim, era um rolê muito bacana, que sempre tinha muita gente, que tinha dança, tinha música, não sei o quê, e apresentações culturais. Pessoas, elas acabam se interessando muito mais pela música, pela dança e tudo mais, e não dão a devida atenção que está sendo declamada, que está sendo lido e tudo mais. Então, a gente identificou isso, a gente identificou que a gente não sabia quem eram as pessoas que escreviam. A gente começou a descobrir que pessoas que a gente não fazia a menor ideia eram escritoras. E a gente resolveu se unir por conta própria mesmo, assim, sabe? E a gente identificou que tem gente que escreve, mas e aí, cadê essas pessoas? Essas pessoas não se conhecem, essas pessoas não se conversam, as pessoas não sabem que outras pessoas escrevem, sabe? A gente teve uma surpresa muito interessante, assim, depois que a gente criou o coletivo, que a gente criou as redes sociais e tudo mais, é que a gente começou a descobrir no nosso círculo de amizades e a gente conhecia um monte de escritores, a gente só não sabia que eles eram escritores, sabe? Às vezes eu acho que a gente precisa, talvez, sair um pouco dessa postura passiva de esperar que as livrarias ou que o poder público ou que alguém crie um ambiente propício para que a literatura aconteça, fazer assim, sabe? Olha, tô aqui, quero conhecer escritores da cidade, do local, mais ou menos um pouco dessa iniciativa que a gente vai nesse episódio. Agora já aproveita e emenda, Beck, já começa com as indicações. Vamos finalizar o episódio com mais indicações boas aí de nacionais pra gente ler. Maravilha. E aí agora, nessa parte das indicações, eu vou indicar só autopublicações. Então eu vou indicar só autores independentes. E eu quero fazer um adendo também, que assim, falamos sobre o fato de literatura como política, né? Você ser leitor é um ato político. E aí eu quero, primeiro, apontar, assim, que o André P. Walker, que eu já tinha indicado antes, que é o autor de Longe do Fim do Mundo, é um autor negro, é um historiador, um professor, então é um livro muito bem construído, assim mesmo, o livro. E eu trouxe mais 3 indicações. Dessas 3 indicações que eu trouxe, é um livro temática LGBT, foi escrito por um autor LGBT. É um livro chamado Em Florais, Uma Noite para Duas Vidas. Ele foi escrito pelo Lair Gonçalves Jr. Ele é escritor e publicitário também, um dos meus melhores amigos, é aqui da minha cidade, meu conterrâneo. E esse livro, ele fala um pouco sobre como a nossa vida amorosa pode impactar não só os demais aspectos da nossa vida, como também a vida das pessoas com quem a gente se relaciona, sabe? Especialmente quando você é um rapaz gay ou bissexual que está se vendo ali em um momento de dilema com relação a questões como sua própria identidade e aceitação. É um livro curto, que você consegue ler em uma tarde, eu li ele uma sentada só, e ele tem uma personagem inspirada em mim, ela é uma personagem maravilhosa. Por isso que ela indicou. Não, estou em brincadeira, o livro é muito bom. Já tá anotado, eu já tô anotando todas as dicas, já adorei, porque são todos Legal. Sim, o outro livro é mais um romance curto, só que muito, muito, muito envolvente, também cheio de representatividade, porque também é um livro escrito por um autor negro, e nesse livro especificamente tem muita, muita, muita representatividade de personagens negros. O livro chama Sob o Signo de Helena, do Hélder Malaquias. E assim, gente, eu não sei nem por onde começar a falar desse livro, porque esse livro, ele é um eita atrás de vixe, sabe? E eu já bati, que a pessoa me chamou e falou assim, baixa esse livro aqui agora, estou te mandando, vou tomar na minha cabeça, mentira. Ela super indicou e falou que era estar baixado no meu Kindle pra eu ler.
Olha só. Não, é um livro maravilhoso, assim. Eu ri, chorei, fiquei ansiosa, tudo ao mesmo tempo. Fiquei nervosa. E, assim, eu não vou nem começar a falar sobre a protagonista, a Helena, que é uma mulher negra poderosíssima, super empoderada, que, olha, precisam conhecer. E, por fim, eu também vou indicar para quem curte coletâneas de contos, as histórias mais curtinhas para você ler em menos de meia hora. O cofundador do meu coletivo literário, Daniel Possari, lançou também recentemente um livro chamado Os Contos que Canto. É uma coletânea com 12 contos que é incrível. Dani é um autor assim, fantástico. Ele tem uma criatividade e, olha, eu admiro muito e vale muito, muito a pena conhecer mesmo o trabalho dele, seguir ele e tudo mais, porque, spoiler, o Daniel, ele tá escrevendo uma saga de fantasia de 8 livros que, cara, eu vou contar pra vocês. É um livro que ele tá guardando muito. O primeiro livro já tá pronto. Ele tá super segurando esse livro pra ver se ele consegue publicar por uma editora. Cara, assim, sem palavras. É sensacional. Curiosa já. Nossa, super. Amei as indicações, gente. Amei. Tá tudo anotadinho aqui já, ó. O da Helena eu já baixei porque já foi muito bem completado pra mim. E esses demais eu achei bem interessante. Também adorei as indicações da Beca, com muita propriedade para falar, né, sobre o assunto. E eu venho então falar sobre alguns livros também nacionais que eu gosto, de autores contemporâneos. E 2 desses, que é o A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, e também o 7, do André Bianco, eu li quando eu estava no ensino médio. Eu gostei muito desses 2 livros. Aquela história, né? Fantasia, eu amo. A Batalha do Apocalipse eu já falei, principalmente naquele episódio sobre literatura de fantasia. Então, toda aquela parada de anjos aqui no Brasil. E o 7 é sobre vampiros. Vampiros que eles chegam em Porto Alegre. E aí é toda uma ambientação da cidade gaúcha, né, dessa capital gaúcha, assim, uma ambientação fantástica, que apesar, eu não conheço Porto Alegre, sou uma gaúcha que não conhece a capital do estado de lá, mas a ambientação dele é tão potente, assim, que eu realmente me sentia nas ruas de Porto Alegre, andando com aqueles vampiros. Então, eu gostei muito na época de ler. Eu quero dizer que esse momento é meu. Este momento é meu. Porque eu ouvi, inclusive eu falei isso pra Thaís, eu ouvi o episódio inteirinho do Halloween, esperando o momento em que alguém fosse indicar Anne Rice. E aí não indicaram Anne Rice. E também ninguém falou leu sobre Anne Rice, que é uma vergonha. Ninguém falou sobre o André Bianco. E o André Bianco, ele é sensacional justamente por isso. Ele é cineasta, roteirista. Ele é um cara, assim, incrível. Ele tem uma saga inteira de livros de vampiros. Ele tem vários livros publicados de fantasia e rolê todo. E esses livros de contos vampirescos, ele tem uma saga que chama O Vampiro Rei. E é tudo ambientado no Brasil, um Brasil pós-apocalíptico, muito louco. Sensacional. Esse momento é meu. A pessoa fã emocionada. Muito bom. Realmente, do Halloween foi uma falha minha. Tinha esquecido completamente que tinha lido esse livro, gente. Eu sou fã de Gemini. Mas o 7 é muito bom. Foi até minha irmã que comprou esse livro. Ela também adora vampiros. Mas amei muito. Mas esse foi o único livro dele que eu li, assim. Tenho uma dificuldade de encontrar ele, sei lá, em biblioteca, que nessa época eu lia mais de biblioteca, assim. Mas nossa, leia aí o Bento. Maravilhoso. O Bento do André Bianco é incrível. Toda a saga do Vampiro Rei é incrível. Então, você aí que tá nos ouvindo e gosta, né, curtiu a vibe, a pira do Crepúsculo, tá aí, ó, uma história de vampiro que, né, os meninos aí é maravilhoso. E nacional. Vampiro raiz, hein? Vampiros raiz. Não são esses vampiros. Não brilha no sol. Então, fiquem espertos com esse autor, André Bianco.
o 7 e a saga do Vampiro Rei, né? A saga do Vampiro Rei, exatamente. Muito bem. E Vampiro Raiz mesmo, gente. Na época eu lia muito mais terror e horror do que eu leio agora. E realmente foi um livro que eu fiquei, cara, medinho, hein? E muito bem ambientado, assim, descrição de lugares, maravilhosa. Aproveitando que eu já estou em Porto Alegre aí com a André Bianco, eu vou falar também da Eliane Brum. Na verdade, é uma escritora de Juí. E, curiosamente, Juí é uma cidade que fica lá do ladinho da minha cidade natal, que é Cruz Alta. Tipo, duas cidades muito pequenas. Enfim, a Eliane Brum, na verdade, ela começou a carreira dela como jornalista. Ela escrevia para Zero Hora. E justamente com as crônicas, com a coluna que ela tinha na Zero Hora, que era chamada A Vida Que Ninguém Vê, ela lançou esse primeiro livro dela, que se chama também A Vida Que Ninguém Vê. E são uma série de histórias sobre personagens reais que estavam ali na rua de Porto Alegre, nessas ruas assim, e que estavam visíveis, mas invisíveis ao mesmo tempo, né? Porque ninguém observa aquela pessoa que está pedindo dinheiro ali na rua, ninguém observa aquele pai que vem do interior para um tratamento da filha. Histórias assim, chorei desesperadamente. Ai, é uma coisa bem pesada. Pois doeu essa. É bem down, assim, essa história aí. Mas tem várias, assim, são histórias, reportagens. É que ela é muito pessoal na escrita dela. Então é um negócio assim, é jornalístico esse livro, né? Que ela tem todo um jeito dela de escrever. E eu li também dela O Olho da Rua, que também é uma junção de reportagens de quando ela escreveu para a revista Época. Mas agora, além desses livros, ela também publica ficção. Eu não li uma ficção dela ainda, li um livro ficcional, mas ela também publica livros ficcionais e é uma escritora, assim, contemporânea, que está super antenada com problemas ambientais, com problemas da sociedade. Então, os livros dela sempre têm essa pegada. E outro livro que eu queria indicar, que também foi um livro que eu li no grupo de Leis Nacionais Alternativo, porque não basta ter um grupo, a gente cria um grupo alternativo, que foi Aos 7 e aos 40, do João Azarelo Carrascosa, que é um autor muito interessante. Ele também tem um jeito de escrever muito único, muito particular. E os livros dele, eu sempre fico admirada, porque são os livros tudo pequenininho, assim, são os romances tudo pequenininho, mas é muito, muito maravilhoso. Esse livro, Aos 7 aos 40, ele conta a história de uma mesma pessoa, nessas duas idades dele, né, aos 7 e aos 40. Só um adendo, um outro livro bem conhecido dele, que é uma trilogia, na verdade, a trilogia do Adeus. As minhas indicações são livros que eu li até recentemente, principalmente esse primeiro, que é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, foi inclusive o último que eu li. Gostei bastante, vi muitas pessoas divulgando aí, falando sobre a necessidade de conhecer essa escrita. São contos, né? Já adianto, né? São vários contos também. Demorei um pouquinho para acostumar com a escrita dela, né? Não é porque é difícil, é porque para falar a verdade, assim, eu estranhei. Eu não sei se eu não sabia se estava gostando ou não e tudo mais. E, obviamente, é um livro curto, segui. E os últimos contos me surpreenderam, assim, drasticamente em comparação aos primeiros. Acho que eles deixaram aquele impacto pro fim. Então, quem não leu ainda, leia. Achei os primeiros contos bem sensíveis e tal. Eu acho que ela foi levando você para a crueldade que é, né, a existência aí dos negros, da favela, das coisas que acontecem socialmente lá. Então, acho que foi uma transição até bem interessante a minha leitura desse livro. Outro livro, a gente já comentou em episódios anteriores, e é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Então a gente até falou um pouco aí da sinopse dele, contamos um pouquinho de trata, né? Então aqui eu só estou pincelando por cima esse livro. Na verdade foi uma indicação até da Thaís, e ela me indicou o perfil no Instagram da autora, @Aline Bay, com I no final. E a gente adquiriu o livro diretamente dela. Eu me senti muito, muito contente em poder fazer isso, em ter essa proximidade, o dinheiro ali foi diretamente para a autora. Então, essa importância também, né, que a gente tem aí das redes sociais, que eu comentei, que a gente tem essa proximidade, não tem tanta mídia a respeito dos livros nacionais, mas a gente consegue
ter acesso direto com o autor, então é bem interessante. Outra autora que eu li também recentemente foi, acho que mais ou menos no começo do ano, Perdas e Ganhos, da Lia Luft. Esse livro ele é muito interessante porque ele é aquele tipo de livro que você tem que ler em várias fases da sua vida, porque ele trata de várias situações, meio psicologia, assim, ela faz uns insights com ela mesma sobre as épocas da nossa vida, então um pouco sobre a infância, as características, as coisas que a gente sente quando é criança, quando é adolescente, quando é jovem, quando está aquela pira de eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, futuro, e depois vem para a velhice uma forma de envelhecer mais saudavelmente e tal. Então, assim, na verdade parecia que eu estava deitada na minha cama com a cabeça refletindo sobre as questões da vida. É um dos livros que até poderia ter colocado lá no episódio de reflexões. Justamente por isso, é um livro que você tem que de vez em quando dar uma retomada nele, sabe? Pegar novamente, dar aquela lida e falar assim, olha, como realmente aconteceu assim comigo, ou poderá acontecer assim comigo. Aí você já meio que se alinha os chakras ali. Eu achei bem gostoso, assim, é um livro bem fininho também, bem bacana, vale a pena. E agora, aproveitando o comentário aí das indicações da Luíse, o João Anzanello Carrascova, né, que eu achava que era um latino, olha a minha ignorância, li um livro de contos dele que chama Aquela Água Toda. São contos bem singelos, me identifiquei bastante com um lá, do cachorrinho, meu Deus do céu, chorei. E recentemente presenteei ele para a dona Thaís, que ela também está acreditando muito. E é isso, minhas indicações são essas. Vale a pena aí conhecer esses autores. Gostaria de fazer um comentário, se você me deixa, mas não sei tanto de fala. Que eu amo de paixão a Conceição Evaristo, que é uma autora, nossa, que eu admiro muito, principalmente pela questão que ela, das escrevivências, né, que ela fala, né, que ela criou esse termo, que ela usa para as leituras, para os livros que ela escreve, né, e eu só li Olhos d'Água, por enquanto, dela. Eu tenho 2 livros que eu ganhei de presente de aniversário, e eu vou ler em breve. Mas é uma autora, uma escritora brasileira que eu realmente admiro muito e acho que nossa, todo mundo deveria ler. A história de vida dela, essa coisa de favela, de se apaixonar pela escrita, eu acho que, se eu não me engano, até um dos contos ali meio que retrata um pouco da infância dela, essa relação com as palavras e tudo mais. Então eu achei bem interessante isso, e as condições mesmo, e ela escreve muito íntima, não é íntimo, é tocante, assim, você praticamente se sente vivenciando aquilo. Eu achei bem legal, bem especial mesmo. E vale dizer também que é uma autora que ficou conhecida o que é nos últimos 5 anos, né? E ela escrevia há muito tempo e foi ser conhecida, tipo, super recentemente. A gente tem que valorizar esses autores que estão aí escrevendo. Não vamos deixar para ler esse povo só quando morrer, não. Por favor. Bom, agora eu tenho mais 3 indicações. A primeira delas é o Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Benson. Eu li ele recentemente, ele foi enviado pela TEG, olha a TEG enviando autores e autoras contemporâneas vivas. Foi uma surpresa boa. É um livro de leitura bem fácil, assim, eu achei bem tranquilo de ler, bem rapidinho. E ele conta a história de 2 meninas que eram melhores amigas e depois de um tempo se tornaram namoradas, se desencontraram e depois elas se reencontram para fazer uma viagem que elas tinham combinado na época que elas estudavam e tinham um relacionamento. Elas tinham combinado de fazer uma viagem pelo interior do Rio Grande do Sul e conhecer as cidades assim que ninguém vai visitar. Então elas se reencontram para fazer essa viagem. E aí você vai conhecendo esses lugares bem doidos do Rio Grande do Sul, assim, que ninguém conhece. Eu achei bem legal. Eu gosto desses livros com relatos de viagem, que mostram paisagens, parece que você está viajando junto. E é um livro com temática LGBTQI+, aí, porque as meninas tinham um relacionamento. Mas é tratado de forma bem tranquila, assim, nada pedante, muito legal de ler. Uma leitura bem gostosa, bem rapidinha, e eu achei uma leitura muito válida indicar para vocês, então fica aí na indicação. Se eu não me engano, a Carol é publicada pela Linense, que a Luísa comentou. Isso, eu vi outros livros dela por lá também. Então, quem quiser dar uma conferida, a Linense publica os livros
Céu. Outra indicação, essa indicação aqui tem valor afetivo pra mim, porque eu li quando eu era pré-adolescente, que é o Xangô de Baker Street, do Jô Soares. Eu até adquiri ele recentemente num sebo, só que veio bem judiadinha, fiquei chateada, porque não dá pra ler a edição. Eu queria reler muito esse livro, que é um livro de... Ele é meio que uma paródia do Sherlock Holmes, só que se passa no Brasil colonial. Some um violino de alguém importante, não me lembro quem agora, faz muito tempo. Olha, gente, eu li isso há anos, bota anos aí, mas eu ainda me lembro mais ou menos da história, porque é bem marcante. E aí Sherlock Holmes e seu amigo Watson vêm pra cá, pro Brasil, pra achar esse bendito desse violino que sumiu. E é muito engraçado, é muito Jô Soares, né, gente? O Soares é uma figura maravilhosa e ele é muito bom escritor, assim, só queria dizer isso, é muito divertido. Risada lendo, eu lembro, eu quero muito reler, eu li há muito tempo, só que eu super indico do mesmo jeito que é. Até hoje eu me lembro de como eu me diverti lendo, muito bom. E por último, eu queria indicar, que vou passar por cima, porque a Camila já indicou aí nos episódios anteriores, que é o Dois Irmãos do Milton Ratum, que Milton Ratum está aí produzindo, é um dos grandes escritores da nossa geração, da nossa época, está aí produzindo grandes livros, e o Dois Irmãos é um dos mais famosos dele. Conta a história desses dois irmãos aí. E é bem interessante, vale muito a pena conhecer. Eu queria falar também que eu li já dele, além de Dois Irmãos, Relatos de um Certo Oriente, que é super pouco falado e que eu acho fantástico, maravilhosa a escrita. É uma construção bem diferente, assim, que ele mistura diferentes vozes, é um pouco confuso no começo, mas é muito lindo, assim, muito legal. E, inclusive, uma das personagens principais de Relatos de um Certo Oriente aparece uma falinha sobre ela em Dois Irmãos, quase no final, que fala assim, fulana foi visitar a família lá, e aí essa fulana é a fulana de Relatos de um Certo Oriente. Bem Easter egg, olha o seu Milton Ratum falando easter egg. Assim, a escrita dele é bem doidona, assim, é estilo contemporâneo, aquele contemporâneo que a gente aprende na faculdade, que é muito louco, com um curso de consciência, misturando voz, mas é muito legal mesmo. Venho humildemente indicar o meu último livro, que também é um autor que a Thaís acabou de indicar, e essa tem sido a minha prerrogativa nesse episódio, não é mesmo? Mas é o livro Quem Matou Getúlio Vargas, do Jô Soares. Eu li ele na época da escola também, quando eu era pitititica. A Mayama, quando eu falo isso, Thaís também, porque elas se acham velhocas. Estava no ensino médio, eu li, e eu também adorei, porque o Jô Soares, ele tem um jeito com as palavras, ele é um mestre, simples, assim, porque ele simplesmente pegou Getúlio Vargas e criou um personagem que é um assassino profissional desastrado, e ele coloca esse personagem em vários momentos históricos, em que ele quase provocou a Primeira Guerra Mundial, e ele se encontra com um monte de gente, ele faz cada papagaiada, assim, gente, o que tá acontecendo? E, tipo, é muito bom. Então, aqui é a minha indicação de Josinho. Morro de vontade de ler o Xangô de Baker Street, espero encontrar em algum sebo online. E também quero ler mais coisas de Jô Soares, porque Jô Soares é simplesmente um maestro na área da escrita. Eu quero fazer duas menções honrosas que eu lembrei depois de autores que não tinha colocado nas listas, mas a primeira é pro Carandiru, do Dr. Drauzio Varela. E eu não sei se todo mundo sabe que o filme foi inspirado no livro. Tem os relatos lá dos atendimentos que ele fez no Carandiru ao longo de 10 anos. E o outro é pros livros da Monja Coen. Vários livros já publicados dela e são bons aí, entrando nas veredas da autoajuda e da espiritualidade. Eu gostava muito de ouvir as palestras também do Karnal, Portela e afins. Tem vários livros deles. Tá tudo lá nos States, dona Letícia. Letícia, devolve meus livros! Eu li um livro maravilhoso aquele do Karnal com o Padre Fábio de Mello. Assim, não tem nada a ver. Você pensa, meu Deus, um ateu e um padre conversando. E assim, a conversa deles é uma das conversas mais geniais. Eu me senti uma ignorante, uma burra, a mosca do cocô do cavalo do bandido depois de ler aquilo.
Então, tendo duas pessoas tão inteligentes conversando. Gente, aquele livro é maravilhoso, sério, super recomendado. Super recomendo também, lembrei agora. Você falou da monja, eu lembrei desse livro. Como que é o nome do livro? É Crer ou Não Crer, Padre Fábio de Mello e o Leandro Carnal. Então, essas foram as nossas indicações. Espero que vocês tenham ouvido a gente até aqui, porque esse episódio ficou comprido, mas porque a gente só falou de coisa boa, é isso mesmo. Tem muita coisa boa sendo escrita na nossa terra, a pessoa de humanos. Tem muita coisa boa sendo escrita aqui em terras tupiniquins. Então, a gente espera que vocês tenham anotado todas as dicas. Deixem as dicas de vocês pra gente também depois lá na publicação no Instagram, no Twitter, qualquer lugar que vocês quiserem. Eu queria agradecer, Beca, a sua participação hoje. Foi muito legal. Agregou bastante pro episódio, você falando como autora. E as suas indicações, tenho certeza que todo mundo anotou. Eu, inclusive, anotei aqui. Muito obrigada, espero que você volte mais vezes. Foi muito legal mesmo. Meu Deus, eu não tenho nem roupa! Que fofa, gente, eu não dou conta. Ai, gente, eu adorei muito, 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 muito. Tô mesmo muito feliz, assim, eu achei sensacional essa experiência de gravar com vocês e muito, muito, muito obrigada pelo convite. Ah, que duro, esperamos que você volte. Prazer pra gente. Vamos achar aí outras temáticas, outras coisas, e a gente vai voltar a conversar, com certeza. Que bom que você gostou. Com certeza. Já aceitei. Então é isso, gente. Esse é o nosso episódio. Você encontra a gente em quais redes sociais, Luiz? No Instagram e no Twitter você pode encontrar, comentar e compartilhar e dar dicas no @lit sem frescura. LIT sem frescura. E a Beca, onde a gente te encontra, Beca? Instagram, Facebook ou Twitter, @BecaCasal. No Instagram também e no Facebook vocês também podem encontrar o perfil do Tinteiro, meu coletivo literário. No Instagram é @1_tinteiro e no Medium através da Fazia Poesia. Legal. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Você ouviu o Literatura Sem Frescura.